Olá, a partir de agora vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre o DGOI, tá ok, pessoal? Então vou dividir aqui o vídeo em 3 partes. A primeira parte vai ser sobre a leitura da tampa da caixa, mas como localizar a quantidade de splitter e também saber se o DGOI possui ou não possui splitter. O segundo vídeo aqui vai ser sobre a reorganização do DGOI, logo após fazer a abertura ter que fazer uma reorganização. E no terceiro vídeo eu vou fazer aqui uma instalação das fibras após a reorganização, ok? Então vamos lá. Antes de começar aqui a falar sobre a reorganização da caixa, é importante que a gente saiba qual é a função principal do DGOI. A função principal do DGOI é ligar o cabo da rede externa à rede interna através do cabo de prumário, tá ok? Então vamos lá. Interpretando aqui a leitura da tampa. Então aqui eu tenho a tampa do DGOI. O nome desse DGOI aqui, a palavra DGOI, a sigla DGOI significa Distribuidor Geral Óptico Interno, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui a sigla PD, FH 99 SP4 SS4 4964. PD Perdizes, FH Fiber Home 99 Splitter primário 4 splitter secundário 4, distribuição 4964. Como que seria feita a leitura dessa caixa? PD seria área, tecnologia, cabo, splitter primário alimentado pela fibra alimentadora 4, splitter secundário 4, distribuição de 49 a 64. Tá ok? Então é importante que a gente saiba fazer a leitura da tampa, que isso vai impedir que você abra a caixa sem a devida necessidade, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Logo após fazer aqui a leitura, eu preciso também saber identificar qual é o splitter que tem dentro da caixa, para saber qual é a tabela que eu vou ter que utilizar para fazer a localização da fibra. Então como que eu sei que esse splitter, que essa caixa, se ela realmente possui splitter ou não possui splitter? Então vamos lá. Através da sigla SS, ela vai nos explicar que esta caixa possui splitter, tá ok? Então nós sabemos que essa caixa possui splitter através da SS. Então toda a rede ela é feita a distribuição 2 vezes. Então sempre vou ter um splitter primário e um splitter secundário. Porém esse splitter primário ele nunca fica dentro de uma caixa DGOI. Esse splitter primário fica lá na cell. A splitter secundária, ela pode ser que ela fique na cell ou ela pode ser que fique no DGOI. Se essa sigla SS estiver aqui, significa que esse DGOI possui splitter, tá ok? Então vamos lá, tem 2 definições. Se ela tiver SS, tem splitter. Se no caso ela não tiver o SS, estiver o L, igual tem esta caixa, significa que essa caixa não possui splitter. O que acontece com essa caixa é que as fibras já estão todas preparadas e eu vou utilizar aqui a tabela de código cores lateral, tá ok? Se eu fosse fazer a leitura dessa tampa, ficaria da seguinte forma: área, tecnologia, cabo, splitter primário alimentado pela fibra alimentadora 22, lateral 3, distribuição de 1 a 12, tá ok? Dando sequência. Agora que nós já aprendemos a fazer a leitura da tampa, vamos aprender a entender quantos splitter tem dentro da caixa. Para saber quantos splitter tem dentro da caixa, eu vou verificar aqui, logo após o SS, a quantidade de números. Por exemplo, aqui eu tenho SS4, significa que o splitter que eu tenho aqui dentro é um só. No caso, eu tenho um splitter e esse splitter é o SS4, tá ok? Uma outra definição, eu poderia ter essa leitura da tampa explicada dessa forma: SS1-2. Esse traço aqui, nós podemos comparar ele com uma palavra até. Então, como que eu faria a leitura? Eu tenho o SS1 até o SS2. Como eu tenho 1 e 2, então significa o quê? Que eu tenho o SS1 e o SS2, totalizando 2 splitters. Eu poderia ter a leitura também desta forma: SS1
traço 4. Lembrando, o traço é até. Então eu tenho o SS1 até o SS4. Eu tenho o SS1, SS2, SS3 e SS4, totalizando a quantidade de 4 splitters, tá ok? Então agora que nós já aprendemos a localizar a quantidade de splitter, nós vamos aprender agora a saber qual é esse splitter. Quantidade de splitter eu sei que eu tenho somente o SS4, mas qual é esse splitter? Ok? Então nós precisamos saber qual é o splitter que tem nessa caixa para saber qual é a tabela de código coisa que eu devo utilizar para localizar as fibras. Então vamos lá. Então a regrinha básica que nós vamos fazer aqui, nós iremos fazer para localizar o modelo do splitter, qual é o splitter, vai ser a seguinte regra. Eu vou pegar aqui a quantidade de fibras que tem disponível nessa caixa e vou dividir pela quantidade de splitter. Por exemplo, de 49 a 64 eu tenho 16 fibras. 16 divididos por 1, 16. Então nesta caixa aqui eu tenho um splitter de 1 para 16, ok? Outro exemplo que eu tenho, nesta outra caixa eu tenho a distribuição de 13 a 16. No caso são 4 fibras. A quantidade de splitter que eu tenho nessa caixa é só 1. Eu tenho um splitter, então eu tenho 4 fibras para dividir com um splitter. O splitter que eu tenho dentro dessa caixa é splitter de 1 para 4 e assim sucessivamente. Se eu tivesse numa distribuição igual a esta aqui, então aqui eu tenho SS1 até 4, total de 4 splitter. Eu tenho aqui no caso 32 fibras para dividir com 4 splitter. 32 divididos por 4, 8. Então eu tenho aqui 4 splitter e todos os 4 splitter são de 1 para 8. Ok? É isso aí, pessoal. Então tem uma facilidade, tem como a gente localizar aqui o splitter simplesmente olhando a tampa. Não precisa eu abrir aqui o DGOI para fazer a interpretação, saber qual é o splitter. Apenas localizando aqui. Claro que isso aqui foi um exemplo simples, tá? Tem alguns casos aí mais avançados de várias primárias na tampa do DGOI. Tem algumas questões de o splitter SS1 está em cima e eu estou utilizando o SS5, ok? Mas isso aqui é só uma visão pequena, uma visão geral, para que a gente possa alinhar aí alguns entendimentos, ok, pessoal? Acompanhe o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a respeito sobre a reorganização do DGOI, ok, pessoal? É isso aí.